Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Rádio Universitária AM 820 kHz, são 11h32 e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje a gente discute sobre a violência no Estado, esse tema que nos atinge a todas e todos. Vamos falar sobre os 10 anos do Pacto pela Vida. 10 anos que são lembrados hoje, faz 10 anos da criação, da implementação do Pacto pela Vida em Pernambuco. E a gente pergunta, o Pacto pela Vida acabou? Você já pode participar enviando sua pergunta, seu comentário, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. A gente está transmitindo em streaming pela nossa página. Você também pode participar por nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter. Nossas redes são comandadas por estudantes de rádio, TV, internet, jornalismo e publicidade da Universidade Federal. Em 2007, exatamente no dia 8 de maio, o governo do estado lançou o Pacto pela Vida, um projeto de segurança pública que tinha como objetivo principal reduzir em 12% o número de homicídios. Essa redução seria anual. Sempre foi alvo de críticas, mas apontou reduções significativas até os anos de 2012 e 2013, quando o Estado voltou a divulgar números bastante altos, e não precisa divulgar porque a gente sente na pele os números altos da violência em Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, ouvintes, de janeiro a março deste ano, já houve 1.522 assassinatos no Estado. Mais da metade desses números, desses assassinatos, na verdade, foram cometidos no interior do Estado. De janeiro a maio deste ano, foram 1.399 assaltos a ônibus. E ao contrário, do que afirmam os donos de empresas, as vítimas são sim os passageiros. Isso dá uma média, gente, de 15 a 17 mortes por assassinato em Pernambuco por dia. Para falar sobre esta praticamente guerra civil no Estado, para falar sobre esse tema, a gente convidou José Luiz Raton, que é coordenador do Núcleo de Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da UFPE. Ele é professor também de Sociologia. Convidamos João Valadares, jornalista especializado em pautas de segurança pública, violação de direitos humanos e violência policial. Bom dia, João. Bom dia, Raton. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia. Eu vou começar pela pergunta que não quer calar, e é a pergunta que a gente sempre se faz. Raton, o que deu errado nesses últimos anos do Pacto pela Vida, ou se é que já deu certo algum dia? Bom dia. Bom dia. O Pacto pela Vida se constituiu como uma política pública inovadora voltada para a redução de homicídios e da violência em geral no estado de Pernambuco, e que teve como grande mérito a capacidade de integração das polícias com coordenação do nível central do executivo e foco na redução de homicídios nas áreas mais vulneráveis do estado. E ele foi bem sucedido, especialmente entre os anos de 2009 e 2013, quando ele conseguiu reduzir em 40% as taxas de homicídio no estado e 60% na cidade do Recife. No entanto, desde a sua implantação, o Pacto pela Vida, ele apesar de ser um projeto inovador, a sua implantação foi incompleta e imperfeita. Então é preciso... Desde o começo? A partir do momento em que ele foi implantado, houve um déficit de implementação de uma série de projetos. Por exemplo, área de prevenção social da violência, de projetos de prevenção da violência, mediação de conflitos, programas voltados para egresso do sistema prisional, isso praticamente não existiu no Pacto pela Vida. E era o grande foco do programa, não é? Essa presença do Estado. Um dos focos importantes, a presença policial diferenciada, baseada em território, com foco em homicídio, era muito importante para reduzir a violência. Mas isso não teria sustentabilidade se não houvesse programas de prevenção que acompanhassem isso. Não existiram programas de prevenção, com exceção da Atitude, mas com a escala muito pequena e sucateado nos últimos anos. Por outro lado, o sistema prisional foi intocado, então o sistema prisional que alimenta os processos de produção da violência, assim como a FUNASE. O sistema de medidas socioeducativas praticamente não foram tocados, não foram
humanizados, não foram reformados e transformados. Pioraram, na verdade. Isso. Não houve investimento em polícia científica, o que aumentaria a capacidade de investigação de crimes violentos. E de prevenção também. O que reduziria a impunidade, o que atuaria preventivamente. E os avanços obtidos não foram institucionalizados. O que significa isso? A institucionalização dos avanços? O que significa que a capacidade de integração policial por território, voltada para a redução de homicídios, não foi transformada em projeto de lei. Houve diminuição dos recursos voltados para o DHPP, que tinha sido fortalecido, e fortaleceu e universalizou a capacidade de investigação de homicídio nas áreas pobres e mais vulneráveis do Recife. Isso foi desmontado. Então, a não institucionalização, a não manutenção dos avanços, ela trouxe, obviamente, o recrudescimento da violência em Pernambuco. E, por último, há processos contraditórios. A aprovação de uma legislação no Estado que bonifica a apreensão de drogas, ao invés de diminuir a violência, ela alimenta a violência. Porque ela afeta o funcionamento do mercado de drogas, produzindo, por um lado, problemas relacionados a dívidas entre os diferentes níveis do mercado de drogas em Pernambuco e, por outro lado, possibilitando, criando incentivos para arranjos da polícia na ponta, o que gera efeitos perversos, se a gente puder dizer assim. João, tu que acompanhaste desde o começo, né? Inclusive, você fez parte de um grupo que eu acho bastante importante, à época, até para pressionar o governo, que era o PE Body Count, né? Era um blog, mais que um blog, era um grande projeto. Tu que acompanhaste não só essa mudança que o governo teve que fazer muito também por conta da pressão da imprensa, e principalmente da pressão do PE Body Count, em melhorar, digamos assim, as suas estatísticas, divulgá-las corretamente. Tu achas que esses problemas que Raton apontou, eles são acrescidos de quais outros? Então, Raton fez uma explanação muito boa, técnica, de alguns problemas, e eu acrescentaria um aspecto, que é o aspecto político. Por todos os problemas que já foram externados aqui, a gente pode dizer que sim, o Pacto pela Vida deu certo. Até um certo tempo. Até um certo ponto, né? E deu muito certo por uma questão que é um diferencial, que era uma presença de um governador. Você, independente do campo político, mas era inegável que era um governador que naquele momento estava comprometido em fazer com que aquilo desse certo. Em fazer com que fosse um projeto de Estado mesmo e não de governos? Exatamente. Mas e aí você percebe que, a partir de 2013, os números começam a subir assustadoramente. Novamente. Então, Eduardo Campos já sai um pouco, porque ele já está pensando na campanha presidencial. Então, isso daí não é mágica. Então, o que é que a gente vê hoje? A gente vê um governador que não tem autoridade política, então ele não tem o respeito das polícias, e aí fica muito complicado você executar um plano sem esse mecanismo de cobrança. Eu vejo dessa maneira. Outro pilar importante do Pacto pela Vida, que Raton não mencionou, mas é que eu queria mencionar, que foi destruído, é a questão da transparência. Sim. Então, a gente está em Pernambuco agora sem saber sequer o nome das vítimas, sem saber a circunstância do crime, o local, a hora. Por ordem da própria Secretaria de Defesa Social. Por ordem da própria Secretaria. E que isso era divulgado diariamente. Antes não, depois de uma certa pressão, o governo percebeu que para resolver o problema era necessário pôr luz no problema. Isso foi divulgado, e agora parou. Então eles dão até uma desculpa técnica para isso, mas para encobrir uma falha política. E a questão da contabilidade dos números, como a gente não está nem sabendo, na verdade eles estão divulgando números, só os números, a gente não tem gerais. Como checar, porque muitas vezes, inclusive nos primeiros anos do Pacto pela Vida, havia sim distorções. Sim. E fomos criticados algumas vezes, depois provamos que aquela pessoa realmente tinha sido assassinada. Enfim, isso acontece, é normal. O que eu acho que é importante a gente salientar é que os mecanismos de cobrança que foram pensados no Pacto pela Vida, e Raton sabe muito mais do que eu, porque ele participou dessa elaboração, a falta de transparência, a participação da sociedade, né? Que naquele momento de criação foi importante, mas também para acompanhar é importante, isso deixou de ter. Ô João, mas tu, por exemplo, tu que, eu falei há pouco, você cobriu bem de perto, e bem de perto mesmo, você chegava a acordar bem cedo e sair fazendo a ronda policial, né? Policial não, a ronda jornalística, por não desacreditar, né, dos números que muitas vezes o governo trazia. Tu acreditas mesmo que houve redução, do ponto de vista jornalístico, como você investigava muito, houve redução mesmo de número, ou como se diz, algumas pessoas dizem, havia uma grande maquiagem, na verdade... Não, eu posso dizer o seguinte, sem problema algum em reconhecer,
que quando o governo decidiu abrir os números e decidiu colocar na internet diariamente, esses números batiam. Batiam com o que vocês faziam. Batiam uma contagem, inclusive, se você comparar com outros estados, a gente tem que salientar aqui, Pernambuco contava bem os homicídios. Estou falando do ponto de vista do governo. Sim. Isso eu tenho como falar porque a gente fazia a nossa contagem. E aí podia dar uma divergência. No começo houve até uma questão de enfrentamento do governo com a gente. Isso, então, dizer que ia acabar com o turismo, né? E aí houve alguns assodamentos de parte do governo, dizer que fulano morreu de um choque elétrico, fulano, e a gente foi ver que tinha levado um tiro de 12, enfim. Mas coisas pontuais. Houve sim redução. Houve sim redução. É inegável. Pode ter tido alguns homicídios passaram, ou enfim. Mas em geral houve sim queda. Você percebe, houve uma redução. O problema é que agora as coisas voltaram a números de antes. A gente está voltando, a gente pode ter da história, se for nessa pisada que está, a gente pode bater o pior período, né? Até 100 mil homicídios, que é uma coisa absurda. Raton, você falou de mediação de conflitos, né, de espaço de convivência, de presença do Estado, investimento em inteligência. Você apontou como medidas capazes de combater ou pelo menos reduzir índices altos de violência. O que mais a gente poderia apontar para o governo hoje? O que é que poderia ser feito? É começar tudo de novo? O primeiro ponto é o seguinte: é preciso recuperar a capacidade de pactuação. Perdeu-se a capacidade de pactuação. Então não há mais pacto pela vida, porque não há pactuação. Sim. Perdeu-se a pactuação. Não há outros atores, é só o governo? Então, o que acontece? Do ponto de vista geral, mesmo dentro do governo, não há pactuação. Certo. Porque o espaço de diálogo, de coordenação e de liderança esvaiu-se. Então, essa é uma análise do ponto de vista político. O atual governo não tem capacidade de pactuar, seja com as polícias, é preciso dialogar com as polícias. Dialogar com as polícias. A pactuação com o Ministério Público, com o Judiciário. Então, que preciso eram agentes recuperar fortes, né, no começo do projeto. Na parte intermediária do projeto, logo depois do início. E também com a sociedade civil. É importante pensar que mesmo durante os 3 primeiros anos do Pacto pela Vida, foram de intensa participação da sociedade civil. Como se dava essa participação? Isso se dava primeiro através do Fórum Estadual de Segurança Pública. Na elaboração, né? Na elaboração. Sim, a própria elaboração, da qual eu participei de forma bastante ativa. Tinha 16 câmaras técnicas, participação, várias instâncias de consulta e diálogo. Depois a realização das conferências regionais de segurança pública no Estado, depois a Conferência Estadual de Segurança Pública. Isso tudo não existe mais. Isso tudo não existe mais. Então é preciso recuperar a capacidade de pactuar dentro do governo, é preciso recuperar a capacidade de pactuar com outros poderes e a capacidade de pactuar com a sociedade civil. Então é preciso, uma ideia interessante seria construir o Conselho Estadual de Segurança Pública, que possa acompanhar a política estadual de segurança pública, que não existe mais. O projeto vislumbrava isso. Vislumbrava isso, mas não foi implementado. Não foi implementado. Não então é preciso institucionalizar o Conselho Estadual de Segurança Pública com participação paritária da sociedade civil. Essa é uma forma de acompanhamento fundamental. E pressão, né? Também. De pressão. Outra coisa, o Ministério Público tem um papel muito importante a ser desempenhado e que não está sendo desempenhado. O Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial e ele é o fiscal da lei. É importante que o Ministério Público volte a ter protagonismo nessa área, que ele provoque o governo do Estado nesse sentido. Porque na democracia, isso funciona como sistema de pesos e contrapesos. Sim. Então é fundamental que isso seja feito. E do ponto de vista mais específico, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, recuperar a capacidade de pactuação. Em segundo lugar, é preciso transformar. Recuperar a capacidade de pactuação significa o quê? Recuperar a capacidade de liderança. Óbvio que, como o João mencionou, havia anteriormente um governador com prestígio para coordenar e disposição para coordenar a política de segurança de forma pessoal. Se isso não é possível hoje, tem que se encontrar um outro mecanismo de liderança colegiada para fazer isso. E aí o governo precisa fazer esse sinal em relação à sociedade e a outros poderes, no sentido de construir esse mecanismo de coordenação colegiada. Sem coordenação política, o pacto não funcionará. Ou qualquer política pública de segurança não funcionará. Quer dizer, o pacto já não funciona mais. Né? O que existe hoje são ações de segurança pública isolada. O que existe hoje não é digno do nome Pacto pela Vida. E é por isso que eu digo que o Pacto pela Vida morreu. Do ponto de vista técnico, o que a gente pode dizer assim, do ponto de vista político e técnico, é preciso recuperar a capacidade de universalizar a investigação de homicídio. Investigação de homicídio reduz impunidade e isso tem que ser feito em todas as áreas de Pernambuco, inclusive nas áreas mais pobres. Porque isso envia um sinal claro para todos de que matar não será tolerado em Pernambuco.
Tá? Como se daria essa universalização? Significa, por exemplo, recuperar a capacidade de investigação do DHPP, que já teve 21 delegados, quase 160 agentes, tinha competência exclusiva para investigação de homicídio na capital, competência concorrente na região metropolitana, e hoje está sucateado. E o governo diz que agora quer delegar investigação para outras delegacias que não as especializadas. Eu não tenho nada contra delegar para outras delegacias, mas o modelo DHPP funcionou bem durante um tempo. Se num segundo momento é possível delegar, mas vamos fortalecer as delegacias primeiro. Hoje as delegacias estão sucateadas. Sim. As delegacias hoje não têm capacidade de funcionamento. Quando funcionam, né? Quando funcionam. Então, esse é um ponto importante. O governo também está, digamos assim, pondo a culpa nos crimes cometidos por ex-apenados, nos grupos de extermínio, né? E no tráfico. Isso daí é conhecido. Todo mas mundo o que sabe. me preocupa nisso, e isso daí é conhecido, não há novidade nenhuma nisso, que os egressos, quem investiga homicídio sabe disso. Mas o que me preocupa nisso, e eu queria abordar e atacar essa questão em relação à cobertura da imprensa, é que isso parece uma mensagem que reforça, que corrobora com a questão dos matáveis. Sim. Então quem está morrendo, eles estão morrendo lá, estão morrendo escondidos, são pretos, são pobres, são moradores de periferia. E eu vi algumas declarações do secretário de Segurança Pública, não de maneira explícita, mas você percebe a mensagem que dizendo, quem está morrendo são eles, quem está morrendo é criminoso, quem está morrendo é quem é dependente de droga. Que isso, do ponto de vista técnico, a classe média, não é nenhuma novidade. A velha lógica do bandido bom é bandido morto. A classe média, que em todo lugar é esse problema, mas acho que no Recife, não sei... Ainda é mais reforçado. Tem um ranço aí, não sei se de que, da cana-de-açúcar, não sei de que é, mas a classe média recifense, ela não está preocupada, e ela não entende que quanto menos vale a vida em qualquer lugar, em qualquer periferia, vai valer menos aqui quando vier para cá. Então a classe média não se preocupa com isso. Ela sequer sabe. E aí, se você falar que quem morre de bala em Pernambuco, é claro que não é classe média. Vai ter um caso ou outro, mas não é a classe média. Quem investiga o homicídio sabe disso. O que me preocupa é essa mensagem, como ela é passada e às vezes abraçada por setores da imprensa, dependendo de um título, que quem está morrendo é presidiário. É como se assim, velho, a gente vai ligar para isso. Então, a cobertura da imprensa hoje está reforçando essa visão? Acho que não só em Pernambuco, a gente historicamente tem uma cobertura da imprensa que não avança muito nas questões, nas raízes do problema da violência. Não problematiza. A gente tem... na consequência. A gente tem dois caminhos. Ou um que dá muita luz à vítima, mas de uma maneira desrespeitosa, que são os programas policialescos, que a gente tem não só aqui, mas em todo o Brasil. Ou a gente tem uma cobertura da imprensa tradicional, dos jornais impressos, que ela não abraça, ela não está indo a fundo nos problemas. Ela não está discutindo porque o Pacto pela Vida morreu. A gente fez 10 anos de Pacto pela Vida, a gente não encontrou, nos dois principais jornais de Pernambuco, uma matéria de fôlego. O Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, silenciaram sobre o tema hoje, sobre 10 anos. São 10 anos do Pacto. Com exceção da Folha de Pernambuco, que trouxe matéria no final de semana. Que trouxe, eu não vi. Mas assim, a minha preocupação, Adriana, é o seguinte, não há um debate jornalístico, um debate na sociedade impulsionado pelo jornalismo em relação a isso. O que a gente faz são coberturas pontuais e que se tem fôlego quando morre um de nós. Gente, a gente escutou, só um segundo, Edna Jatobá, ela é coordenadora, depois a gente retorna aqui para o debate, ela é coordenadora do GAJOP, né, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica para Organizações Populares, e ela também é articuladora local aqui de Pernambuco do Movimento Nacional por Direitos Humanos. Ela falou sobre os 10 anos do Pacto. 10 anos depois, o que a gente vê do Pacto pela Vida é uma política pública fechando um ciclo de maneira precoce, sem ter desenvolvido todas as suas potencialidades, sem ter sequer desenvolvido a sua integralidade, as suas linhas, as 6 linhas que foram construídas lá atrás, junto com a sociedade, com a academia, com os profissionais da segurança, com os gestores. Então, é uma política pública que termina mal, não porque ela começou mal, mas porque ela não foi desenvolvida como ela deveria ter sido. É uma política que abriu mão da participação popular, da gestão democrática, e uma política que abre mão da opinião da sociedade, do controle social. Infelizmente, é uma política que está fadada ao fracasso.
Agora, escutamos Edna Jatobá, coordenadora do GAJOP. Eu acho que o que ela falou vai muito de acordo com o que vocês estão falando também, essa falta de articulação, falta de participação das pessoas. E eu me lembrei que a época de cobertura, tanto o João quanto o Raton, vocês podem responder, a época de criação do pacto falava-se muito como um exemplo Bogotá, né? Vamos trazer o exemplo de Bogotá, e trouxeram o Guarceiro para cá, como consultor. O que foi que aconteceu? Por que não deu certo o exemplo de Bogotá para Pernambuco, que era tido como um grande exemplo para resolver nossa situação, pelo menos minimizar a situação da violência em Pernambuco? Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a sua pergunta anterior sobre a afirmativa de setores do governo de que o problema do crime são que ele é praticado por apenados ou por grupos de extermínio. Então é obrigação do governo criar inteligência policial voltada para o desbaratamento de grupos de extermínio e criar programas de prevenção da violência, programas voltados para os egressos do sistema prisional. Isso é inteligência, É preciso acompanhar os egressos do sistema prisional em cada área. Por exemplo, nós temos hoje o espaço do Compass, que poderia ser utilizado para fazer acompanhamento dos egressos em cada território. E não é feito. É simplesmente o governo do estado se articular com a prefeitura, inclusive são da mesma coalizão partidária, mapear as pessoas que estão voltando para suas comunidades, saindo do sistema prisional ou do sistema de medidas socioeducativas, e efetivamente oferecer para eles programas de empregabilidade, de acompanhamento terapêutico, de reconhecimento social e reinserção social. Então é importantíssimo. Há muito o que fazer. Há muito o que fazer nessa área que não foi feito. Então, eu estou mostrando que esse discurso oficial, ele na verdade, implicitamente, ele traz uma incapacidade do governo em lidar com essas questões. Não basta identificar as causas, é preciso trabalhar em cima das causas do ponto de vista das responsabilidades públicas. E essas causas são identificadas há muitos e muitos anos. Há muito tempo. Nós todos sabemos, o diagnóstico é muito parecido. Mas isso por trás há a mensagem política de... Assim, a gente está lavando a mão, quem está morrendo é criminoso. Então, isso é perigoso demais. E o governo... De certa maneira manda essa mensagem. Sem dúvida. Isso é perigoso e a imprensa reforça. E a imprensa tem um dever de cobrar política específica, como o Raton está falando aqui. Sem dúvida. Isso que o João falou é muito importante, no sentido. Foram 2 domingos ou 2 semanas seguidas de divulgação num dos principais jornais da capital, não identificando quais eram as causas. Grupo de extermínio, egresso do sistema prisional, e no outro dizendo que isso está concentrado em 35 pontos da região metropolitana. Se está concentrado em 35 pontos da região metropolitana, é lá que o governo tem que atuar de forma policial e preventiva. Mas não trabalhar com essa mensagem subliminar ou implícita de que, olha, classe média, não se preocupe, quem está morrendo é pobre. Exatamente. É quem pega ônibus e quem mora na periferia. A política pública, qualquer política pública de saúde, educação e segurança, ela tem que ser universalizante. Ela tem que ter equidade, ela tem que ser dirigida a todos e não a certos setores. Senão ela fica capturada por certos setores, que são os setores usualmente privilegiados. Né? Queria que você respondesse sobre o exemplo de Bogotá, porque é que não rolou aqui. Exemplo de Bogotá, veja bem, o exemplo de Bogotá, eu como professor universitário, eu tenho ido à Colômbia várias vezes. Todo ano eu dou aula num curso de doutorado na Colômbia. Eu conheço bem as experiências de Medellín e de Bogotá. Essas experiências são inspiradoras num sentido muito geral, mas as realidades são muito diferentes. E outra coisa, o debate sobre as causas da redução da violência em Bogotá e Medellín, ele envolve uma série de coisas, que inclusive acordos entre grupos armados que reduziram muito mais a violência do que certas modificações. Existe um certo marketing de sucesso colombiano que parte dos acadêmicos, jornalistas independentes colombianos vem denunciando como um marketing que traduz apenas parcialmente o que aconteceu ali. Então, efetivamente, houve no início do Pacto pela Vida a tentativa de buscar experiências que deram certo, mas obviamente precisa ser adaptado ao contexto de Pernambuco. Certo? Dialogou-se com modelos que vinham de gestão integrada das polícias de Nova York e de Minas Gerais, dialogou-se com a experiência de prevenção da violência em São Paulo. Agora, efetivamente, não dá para transplantar um modelo para outro local sem adaptá-lo. E o modelo de Bogotá, por si mesmo, ele é cheio de peculiaridades relacionadas à história da Colômbia. A redução da violência na Colômbia, hoje, ela passa, fundamentalmente, por uma capacidade de pactuação entre grupos armados e os governos. Direto e indiretamente. Não, de outros grupos armados também. Certo? Então, é importante perceber isso para não transformar um caso que é historicamente situado como o da Colômbia, numa espécie de modelo para o resto da América Latina ou do mundo, de uma forma acrítica.
Claro que eles fizeram coisas muito interessantes. Mas, por exemplo, Medellín, aquela biblioteca de Medellín que é importante lá em San Javier. E que aquela biblioteca de Medellín, ela é um fator importantíssimo, ou os teleféricos de Medellín, para incorporar os setores mais pobres à cidadania. Mas aquilo não reduziu o homicídio. As pessoas que estão matando num dia, os grupos armados, não entregam as armas no outro dia e vai todo mundo para a biblioteca estudar. Isso é um elemento fundamental para garantir a sustentabilidade de resultados e atingir as futuras gerações no sentido de incorporá-las. Mas da forma como foi feito, qualquer estudioso da área sabe que os processos de redução de homicídio em Medellín envolvem acordos entre grupos armados, vinculados inclusive aos processos de pacificação, a disputas políticas da Colômbia, e é muito importante entender isso. Nossa realidade é muito importante entender isso. Gente, a gente está quase terminando e eu sei que é muito difícil em 30 minutos a gente conseguir dar conta de tudo o que envolve o tema, que é gravíssimo e que é super complexo. Tem várias perguntas de ouvinte, eu vou pedir que depois vocês fiquem aqui pra gente gravar vídeos com vocês, para vocês responderem essas perguntas. Pergunta de Eduardo Cavalcante, José Hélio, Bia Rodrigues, José Gomes Neto, falaremos nas nossas redes sociais. Eu queria dedicar esses últimos minutos para perguntar a vocês, João e Raton. É impossível retomar o pacto ou ele é possível repactuando? Eu acho que quais não são é as sugestões, digamos assim, de vocês? Se a gente admitir que é impossível, não tem mais o que fazer. Eu acho que é possível, sim. Inclusive, e tem que ser possível com esse governo que está aí. Ponto 1, essa repactuação, que o Raton tanto falou aqui de maneira muito bem. Eu acho que tentar repactuar, a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público é importante nisso. Mas eu vejo que há uma falta de... E que isso é o ponto que eu acho, às vezes, pode ser o ponto principal. Ponto-chave da história. A autoridade política, de querer resolver. O que é que a gente tinha em Pernambuco? A gente tinha em Pernambuco governos que sempre atribuíram a questão da violência a questões nacionais. É um problema nacional. Sim. Pela primeira vez em Pernambuco, depois de vários anos, de vários governos, um governador, que eu sou crítico, fui crítico ao governo Eduardo Campos, fui crítico, inclusive, a vários pontos do Pacto pela Vida, tá aqui, Raton, e fico muito à vontade para falar. Mas é preciso reconhecer uma coisa. Pela primeira vez, um governador disse, quem está sangrando é aqui. Impulsionado por cobranças, cobrança da sociedade civil, é verdade, por cobrança jornalística, que a gente não tem mais, nem sociedade civil, nem a questão jornalística. E disse, quem está sangrando é aqui. E a gente agora, desfaz tudo que o governador sempre coloca como problema nacional. Raton, desculpa, não é o tempo. É preciso recuperar o protagonismo, como o João disse. É preciso não terceirizar a política de segurança. A política de segurança não pode ser terceirizada. O nível central do Executivo Estadual tem que coordená-la. E ele tem que coordenar através de diálogo e pactuação. Tem que recuperar a capacidade de diálogo político dentro do governo, com as polícias. Porque tem partes das polícias hoje que estão em greve branca. É importante dizer isso. É preciso recuperar a capacidade e dialogar com a sociedade civil e com os outros poderes. E Ministério Público. E Ministério Público, Poder Judiciário. Gente, eu agradeço bastante a vocês. Infelizmente não temos mais tempo. O Fora da Curva vai ficando por aqui hoje. Eu agradeço bastante a Raton, a João. Hoje o programa foi apresentado por mim, Adriano Santana, com produção dos alunos Ed Rodrigues e Pedro Jordão, do nosso curso de jornalismo da UFPE. Nas redes sociais, contamos hoje com Ed Rodrigues e Matheus Henrique. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio e também de João Lucas, aluno de Rádio, TV e Internet. Nosso programa é uma realização do Departamento de Comunicação da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TVs Universitárias, do Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro de Mulheres do Cabo, o Centro Sabiá e o Terral Coletivo, também da Marco Zero Conteúdo, quase esquecia. Amanhã vocês ficam com a apresentação de Manina Guiar, com um tema infelizmente correlato ao de hoje. A gente pergunta por que se mata tanto jovem negro no Brasil e em Pernambuco. Nosso programa de hoje já está disponível no facebook.com/programa Fora da Curva e em todas as nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. Boa tarde para vocês e boa semana. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59